Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro do Evangelho de João. Vou ler sobre um texto muito conhecido, mas a palavra de Deus nunca ela é velha. Ela é sempre nova, porque Deus nos renova de cada dia. Então, nós vamos ler aqui no Evangelho de João, capítulo 4, o encontro que Jesus teve com a samaritana. Eu, quando me deparo lendo algumas vezes na minha casa, tem alguns versículos aqui que eu me emociono, porque o trabalhar de Deus é tão perfeito, e nós olhando na nossa imperfeição, e a perfeição de Deus, o amor de Deus, é tudo aquilo que Ele tem por nós, e me emociona saber, poxa vida, eu sou pecador, vivi uma vida fora do plano de Deus, aí vim para a casa de Deus, e Deus me abençoou, e está me abençoando, e você também é abençoada. Então vamos fazer a leitura do Evangelho de João, capítulo 4, primeiro versículo, que diz assim, versículo 4, do Evangelho de João, capítulo 4, versículo 4. Todos encontraram? Glória a Deus por isso. Na Bíblia diz assim: era necessário atravessar a província de Samaria. Verso 5. Chegou, pois, a uma cidade, Samaria, chamada Sícar, perto da terra que Jacó dera a seus filhos, a José. E estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, ou seja, meio-dia. Vamos dar uma paradinha nesse aqui, mas não feche a sua Bíblia, para que, se for necessário, e o tempo for der, a gente vai continuar mais alguns versículos. Eu fico pensando na onisciência do Senhor Jesus. Eu já tive a oportunidade de ler alguns livros que eu discordo completamente que esse autor escreveu, que ele fala que o Jesus, ele passou por Samaria, porque poderia passar ali na jurisdição de Herodes, para não ser perseguido, ele então cortou o caminho ou mudou sua trajetória. Eu não penso dessa maneira, eu creio que você também não pensa. Jesus tinha propósito. Ele tinha o propósito de fazer isso, ele tinha que ter um encontro com aquela mulher, porque ele precisava falar com ela, e é só. Nada é por coincidência aquilo que Deus faz. O homem pode achar, mas foi coincidência que Jesus chegou ali, cansado, e a mulher veio ali tirar água e se encontrar. Não, não há coincidência. Na obra de Deus não há coincidência. Há um propósito divino que Deus tem ali. Outra coisa que eu aprendo também, Jesus só queria estar a só, porque o assunto que ele tinha de conversar com ela não interessava a outras pessoas. Isso serve para mim, serve para os irmãos, serve para as irmãs, que muitas vezes você vai ministrar uma pessoa, você ministra publicamente, assunto que não interessa às pessoas que estão em redor. Nós temos que... Assuntos, sim, alguns podem até ser, mas tem assunto que tem que ser você e aquela pessoa. Então, Jesus precisava ficar a só com aquela mulher, porque o assunto não cabia a outras pessoas ouvir aquilo. E ali naquele diálogo que ele estava tendo com ela, conversando, e ela só pensando nas coisas materiais, porque ela não entendia, mas era uma mulher escolhida por Deus, porque Deus viu o coração que ela tinha. Embora ela tinha uma vida contrária das coisas de Deus, mas Deus amava ela, como ama a mim, a você também. Então, ali naquele diálogo, ele começa a falar da água. E ela pensando que aquele poço poderia dar aquela água que Jesus estava falando. E ali Jesus foi explicando para ela, mas ela não entendia aquilo que Jesus falava, até uma hora que, muitas vezes, quando se der tempo de nós ler lá no versículo 19, quando Jesus fala ali para ela de todo aquele milagre que ele estava dizendo, que ela
Se ela tomasse aquela água, ela não teria mais sede. Ela pensando, então o poço é fundo, eu não preciso voltar aqui mais, buscar água para matar minha sede. Não vou precisar mais de tomar essa água. Mas Jesus estava falando da vida eterna. Se ela tomasse da água que ele queria dar para ela, ela ia partir para a vida eterna. Mas chegou uma hora, quando ele chega lá no versículo 16 em diante, ele fala, chama teu marido. Aí ela falou, não tenho marido. Eu não tenho marido. Ele falou, e esse que está com você agora, e os 5 que você teve? Quais são? Falou a verdade? Aí ela desconversou, mudou de assunto. Falou de quando Cristo nascesse e viesse de Jerusalém, então ela ia adorar. Mas Jesus voltou no assunto outra vez, porque o objetivo dele era segurar aquele assunto para que ela entendesse e ela fosse ali uma missionária para transmitir a sua palavra. E os judeus não se comunicavam, né? Quando Jesus pede a água para ela se relutou, falou, como os judeus podem ter amizade com o samaritano, que o povo samaritano ali, olhando em outros livros, eles eram um povo mestiço, muitas raças estavam ali. Então, para ela, e Jesus tomar aquela água dada por ela, era uma coisa terrivelmente para os judeus, eles não aceitavam essas condições. Mais ainda, um homem falando com uma mulher naquela época. Tudo, aquela rotina estava sendo quebrada, Jesus chegou ali para quebrar aquela rotina, e assim também nós, muitas vezes, nós ficamos amarrados em alguma coisa, e nós precisamos quebrar isso para deixar que Jesus entre em nossa vida e Ele faça aquilo que Ele quer. Eu peço a Deus todo dia, não só por mim, mas para a igreja. E não adianta eu crescer sozinho, não adianta eu me despontar se a igreja não estiver no mesmo nível espiritual também. Então todos nós precisamos crescer junto para que cada um de nós falamos a mesma língua e crescer juntamente. É assim que nós queremos fazer, não tem um melhor do que o outro, nenhum mais do que o outro, para Deus todo é igual. Veja bem, ali os judeus desprezavam o povo samaritano, mas Deus não despreza, nem eu, nem você. Quando Ele nos chamou também, nós não tínhamos uma vida de acordo com a palavra de Deus, mas Deus nos chamou, e ali, por amor daquela mulher, Ele chegou ali, e aquela família teve um encontro com Deus. Eu creio que também, quem está ouvindo aqui pela rede social, também está tendo a oportunidade de fazer uma reflexão na sua vida e ver como você está diante de Deus. Enquanto nós estivermos aqui vivos, é tempo ainda de nós se reconciliarmos com Deus. Quando partir, aí não sabemos. Ali do outro lado, é Deus que vai cuidar da vida de cada um de nós. Mas enquanto nós estivermos aqui, é tempo de se reconciliar e Deus está às portas. Se nós olhar biblicamente as profecias, elas estão se cumprindo. 2 jeitos que pode acontecer. Ou você pode partir antes de Jesus voltar, ou então ele vir e não achar nós de acordo. Veja bem aquela parábola lá que ele pregou das 10 virgens, 5 nécias, 5 prudentes. 5 estavam preparados, 5 não estavam preparados. Não adianta você só vir à igreja. Não adianta você somente sentar no banco da igreja. Mas tem que haver mudança na vida. Não adianta você vir aqui, dizer amém, muitas vezes, concordar com aquilo que está sendo falado, mas não ter uma mudança de vida. E todos nós precisamos, cada dia, fazer uma reflexão na nossa vida e fazer uma pergunta: Senhor Jesus, como eu estou diante de Ti? Claro que todos nós temos algo para ser mudado em nossa vida. Deus é tão bom que Ele não faz isso de uma vez só. Ele vai fazendo lentamente, para que você nem percebe as mudanças que Deus está fazendo na sua vida. Eu falo por mim, eu olhando na minha vida hoje, olhar o que eu era 30 anos atrás, não dá nem para comparar, não dá nem para falar publicamente, porque eu tinha uma vida totalmente diferente. E Deus foi mudando.
foi tirando todos os impedimentos e está trabalhando. Eu não estou perfeito ainda. Eu sei que tem muita coisa para Deus fazer na minha vida e na sua vida também, né? Deus tem algo para fazer em nossas vidas, senão nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos em outro lugar, mas tem algo para fazer. E você, o tempo que você está aqui, você não está perdendo. Você não está perdendo o seu tempo, você está tendo a oportunidade de fazer uma reflexão na sua vida e olhar como você está. E nós precisamos fazer essa mudança e nós precisamos aproveitar essa oportunidade enquanto nós estamos vivos. Chegará tempo que nós não podemos vir mais na casa de Deus. Quantas pessoas hoje estão internadas, estão entubadas, não pode vir mais para a casa de Deus. Não aproveitou a oportunidade que tinha para fazer e vir na casa de Deus. Foi uma surpresa essa enfermidade aí. Até no ano de 2019, eu até viajei para outros estados aí, as coisas estavam tranquilas mesmo, estava excelente. Que um pouco aparece esse vírus aí, esses impedimentos que todos vocês sabem. Então, as coisas mudam da noite para o dia. Então, nós devemos estar preparados para isso aí, para passar esse momento. E os dias são difíceis. Eu não quero ser pessimista, mas ninguém pode dizer que as coisas vão melhorar. Não vai, não tem jeito. Você olhar o mundo inteiro, eu não estou falando só a nível de Brasil, mas o mundo inteiro tem problemas. E cada dia surge alguma coisa que é para cumprir a palavra de Deus, né? Eu estava vendo há poucos dias, eu creio que os irmãos também têm assistido, um novo chip que está sendo colocado. Ele é colocado na unha, tem 5 milímetros por 5 milímetros, tão minúsculo, que as mulheres podem passar o esmalte por cima, e ele não depende de uma bateria. O próprio calor humano carrega ele. Então, ele não vai descarregar nunca, e você pode pagar, fazer qualquer transações bancárias, tudo através daquele chip. Então, o que é isso aí? É uma preparação para o anticristo vir e trabalhar na vida. Nós já estamos vendo que, de um jeito muito discreto, nós já estamos tendo impedimento na igreja. A igreja ficou fechada. E algumas igrejas ainda estão no regime fechado ainda, com medo de abrir, mesmo que o prefeito da cidade tenha dado o decreto para que a igreja possa permanecer agora, em determinados horários. Alguns estão com medo ainda de vir e achar que pode ser contaminados. Isso não deve ter. Nós devemos crer que Jesus, Ele está conosco. Vamos continuar mais alguns versículos aqui da palavra de Deus, que é muito importante para nós. Bom, nós paramos no verso 6, mas vou repetir ele novamente, que diz assim: estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, e assentou-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, ou seja, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. E algumas traduções diz comida. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeus, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Aí uma pergunta. E replicou-lhe Jesus: se conhecera o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber? Ali o Deus Todo-Poderoso já estava falando com ela. Se você conhecer quem está pedindo, você daria. Deus ali estava, e eu fico pensando assim, muitas vezes nós estamos aqui, até um pouco meio disperso, porque a mente da gente, por mais preparado que você esteja espiritualmente, a nossa mente às vezes começa a vagar, buscar algumas coisas que você poderia pensar depois, mas às vezes até o inimigo traz ali. Mas muitas vezes você está aqui sentado na cadeira ou na sua casa, Jesus está tão próximo de você ali,
Você, seu olho da carne não pode ver ele, mas ele está ao seu lado ali. Está ao seu lado, te olhando o que você pensa, porque o nosso Deus é um Deus onisciente, Ele sabe tudo o nosso pensamento, Ele está ao nosso lado ali. Que maravilha! A mulher ali, junto com o Senhor Jesus, mas ela não percebia, como nós também, muitas vezes, nós não percebemos. A nossa sensibilidade, muitas vezes, não consegue enxergar e nem perceber isso aí, mas Deus está ao nosso lado. Ele está guardando cada um de nós e livrando de todas essas coisas. Amém? Glória a Deus. Não é proibido dar glória a Deus, não, viu? Vamos ler o verso 10 agora. Replicou-lhe Jesus: se conhecer o dom de Deus, quem é que te pede, dá-me de beber? E lhe pediria, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, e aonde, pois, tem água viva? E tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso Deus, nosso Pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim aos seus filhos e seu gado. Vamos continuar o versículo. E afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. E aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, eu lhe der e será nele uma fonte e jorrar para a vida eterna. E aí a mulher não estava entendendo nada, ela estava só pensando nas coisas materiais, como muitas vezes ocorre com a gente também. A palavra de Deus é pregada, mas parece que ela não penetra no seu coração, ela não traz aquilo que você está querendo, porque você está com um pensamento fora daquele propósito que Deus está querendo falar naquela noite, ou neste dia, ou agora. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu me dá desta água, para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem, disseste, não tem marido? Verso 18: porque 5 maridos tiveste, e este agora? Então ela já está no 6º marido, né? E ela dizia que não tinha marido. E muitas vezes, na nossa vida fora, não agora, a gente também pregava algumas mentirinhas, né? Mentirinha que nós achávamos que não tinha nenhum problema, mas a gente dava uma mentirinha para achar que para escapar daquela situação, né? Continuando. Verso 19. O Senhor disse-lhe à mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, e vós, entretanto, dizei que é em Jerusalém que é o lugar que é onde deve adorar. Veja que desse versículo para frente, a mulher desconversou, dizendo assim, ela não quis tocar no assunto do marido, ela quis falar lá de Jerusalém, e assim muitas vezes ocorre conosco também. Às vezes o assunto não é interessante para você, você mata aquele assunto e passa a conversar outro assunto, porque aquilo ali está mexendo na ferida que você não gostaria que mexesse, né? Assim a situação da samaritana. Mudou de assunto, mas o nosso Deus não tem jeito de enganar ele. Não tem como enganar. E ele volta no assunto, e a mulher teve que se entregar, teve que render aos pés, mas graças a Deus por isso, né? Vamos ver aqui. Então veja que ela passa para o verso 20, para não tocar mais naquele assunto. Mas Jesus continua, vou repetir o verso 20, para ficar mais claro. Nossos pais adoravam neste monte, e vós, entretanto, dizei em que
em Jerusalém é o lugar aonde deve adorar? Olha o que Jesus disse para a mulher. E disse-lhe Jesus: mulher, pois crê-me que a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorar o Pai. Que Deus procura aquele que o adora em espírito e em verdade, né? É claro que nós temos que estar aqui na casa de Deus, reunido, que é o lugar que nós vem aqui para cultuar e adorar o Senhor Jesus. Mas você não tem que ter um lugar específico. É claro que a gente gosta, a gente tem o particular da gente com Deus na nossa casa, no nosso quarto. A gente tem um cantinho lá que a gente busca a presença de Deus e Deus está presente. Mas a Bíblia diz aqui que em qualquer lugar Deus está te ouvindo na sua oração. Ou numa fila, ou dentro de um ônibus, ou dirigindo seu carro nas estradas. Desde que você esteja em comunhão com Deus, Deus está com você naquele lugar. A adoração, Deus aceita a minha adoração, a sua adoração, em qualquer lugar que nós esteja ali em comunhão com Ele. Então nós temos esse privilégio, que no Velho Testamento tinha um lugar específico. O povo tinha que andar muitos quilômetros para chegar no lugar que era designado por Deus. Hoje não, hoje, graças a Deus, você adora o Senhor em qualquer lugar. Na sua casa, aqui, numa fila de banco, né? Numa fila de bancos, é claro que você não vai ser, você tem que ser discreto, mas ali mesmo em espírito, você está falando com Deus e Deus está ouvindo a sua voz ali, né? Ficar de olho no relógio para não passar do horário lá, né? Tá. E, então, continuando. Verso 22 diz assim: vós adorais os que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são este que o Pai procura para adoradores. Pois o Espírito importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí a mulher responde: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. A parte que eu mais gosto, é o que Jesus disse para ela. Disse-lhe Jesus: eu sou. Se apresentou para ela ali: eu sou o Senhor. O povo judeu que rejeitaram o Senhor Jesus, e o Senhor foi para se revelar por uma mulher ali. Então, ali naquela hora, eu não sei, né? Não posso imaginar a emoção que aquela mulher teve na hora de ter aquele encontro com o Senhor, quando ele fala: eu sou o Messias esperado. Coisa linda, né? Não tem nem como descrever, nós não temos condições de descrever a grandeza e o amor de Deus. Então, alguns, como eu já falei no início aqui, alguns escritores querem até denegrir o trabalho de Deus e dizer que ele cortou o caminho para não passar em outro lugar, porque se ele andasse a ver ali para o Vale do Jordão, o caminho seria muito mais perto. Então, Deus é o Deus onisciente, o Deus que sabe a sua vida, que sonda o nosso coração todas as horas, e Deus é onisciente. Alguns também querem dizer que quando Deus se encarnou, ele se desvaziou dos dons. Não, Deus é o mesmo, ele era homem, mas ele tinha o mesmo discernimento, a mesma visão, a mesma onisciência. Prova que se você ler aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versos 46, 48, ali, quando os discípulos encontraram Natanael também, ali ele falou para Natanael: nós encontramos Cristo. Olha o que Natanael disse. Aí ele perguntou: Jesus ou Nazareno? Aí ele falou: porventura, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Ele desfez a letra, até porque a cidade também é uma cidade que não era muito quista ao povo ali, judeus. Mas aí, vem e vê.
Antes que Natanael chegasse ali para Jesus, Jesus já falou a vida dele. Aí ele se assustou. Senhor, tu é Deus? Ele falou, antes que você falasse, eu já vi você sentado debaixo da figueira. Então Deus vê você, vê eu, vê tudo. Não adianta. Nós temos que saber que nós temos um Deus poderoso. Essas enfermidades que estão ocorrendo aí, é claro que nós temos que ser prudentes, devemos ter medo, sim, mas nós devemos ter certeza que tem um Deus que está cuidando de cada um de nós. Eu fui infectado, como eu dei o testemunho aqui agora há pouco, mas Deus me deu vitória. Deus vai dar vitória para você, Deus vai dar vitória para aqueles que estão ouvindo pela internet, Deus vai, se eles crerem, eles receberão também. Que é o mesmo Deus que nós estamos pregando aqui.